Se você é feliz, você transfere a tua felicidade, né? Porque você só pode dar o que você tem. Se você sente amor, dê amor. Bom, em Berlim eu fiquei mais ou menos 6 anos. Meu pai desapareceu na guerra. Na guerra. Depois ele foi declarado morto, porque ninguém mais sabia nada dele. Com 21, saí da Alemanha, viajei o mundo, conheci muitos lugares, né? Principalmente a Europa, a África, né? Então, os Estados Unidos. Voltei, depois de 2 anos, voltei para a Alemanha, comecei a estudar, né, assim, eletrotécnica, mas ao mesmo tempo me candidatei para serviço de voluntários alemães, que havia naquela época uma instituição, até hoje ela existe. Fui designado para vir no Brasil. Eu cheguei no Brasil dia 30 de dezembro de 66. Primeiro para Salvador, mas aí depois eu cheguei em Ijuí, no Rio Grande do Sul. Eu cheguei aqui em março de 84. Eu fui conhecer primeiro, né? Eu dei uma olhada assim, e analisei assim bem, vamos dizer assim, técnico, né? Lá em Tatuí, veja bem, lá em Tatuí, uma cidade de 25 mil habitantes, nós tínhamos 5 serralherias razoáveis, né? Assim, não muito grande, mas grande. Eu cheguei até 11 empregados, né? Só para você ter uma ideia. E aqui não tinha serralheiro. E era uma cidade de 10 mil habitantes, ou mais, um pouco mais, né? Então eu falei, puxa vida, lá era 5 mil habitantes para uma serralheria, né? E aqui 10 mil para uma, quer dizer, nenhuma. Então aqui o mercado era aberto, né? E realmente, ou seja, né, a gente foi crescendo e trabalhando, e hoje tem um monte. Em primeiro lugar, eu gostei, né? Assim, vamos dizer assim, o local é lindo, né? É bonito, né? Vamos dizer assim, claro, tudo que é um pouco estranho, assim, demora um pouco para você entrar em contato assim mais informal com as pessoas, né? Mas assim, eu não tive nenhuma impressão ruim, né? Para mim foi bem tranquilo. Tem gente que vive no lugar e passa sem dar alguma coisa, né? Então, eu penso assim, nossa família, né, a Úrsula, eu, o Bruno, né, a Kátia, né, eles estão contribuindo muito com a cidade, né, em termos, principalmente assim, em termos culturais. Eu pessoalmente, eu tenho um profundo amor pelo lugar, né? Ou seja, basicamente, eu tive aqui muitas alegrias, né? Muitas, realmente, muitas. Eu não nasci aqui, eu escolhi de ficar. Então, esse é um outro valor, é um outro padrão de pensamento, né? Eu tentei descobrir algumas coisas a respeito da história da cidade, né? Só que, se você pega algumas enciclopédias e isso, né, a história, naquela época, a história da cidade só começou com a vinda dos ericeiros, ou seja, 1818. Então, antes disso não tinha história de Porto Belo. E então aí eu fui pesquisando, fui
visitando, vamos dizer, a Universidade, né, Federal, Arquivo Público em Florianópolis, Arquivo de Blumenau, arquivo em Brusque, né, Itajaí, aqui na região. E eu levei o trabalho lá no Piti e falei, olha, o senhor não tinha falado isso assim, assado. Eu já tenho uma coisa para, né, para essa finalidade. Né? Aí ele diz, não, então eu vou pegar teu trabalho. E ele publicou isso para a PAI. Né? Ele mandou imprimir 5.000 livros para a PAI vender. Isso foi a primeira versão. Depois de algum tempo, aí eu já trabalhei mais, ainda fiz a segunda, terceira e agora saiu a quarta. Porque começou a surgir uma necessidade, né? Muitas consultas, se não tinha um livro, não tinha isso, então a gente resolveu de ampliar a edição, né? E ampliar, e aí a outra foi 360 páginas, né? A segunda edição, já, né? Acrescentou bastante coisas, né? Novidades. Aí a gente fez mais uma terceira edição, né? Ampliada também, mas poucas coisas, né? Só para, vamos dizer assim, completar essa segunda, né? Porque já tinha mais dados, né? Então completar a segunda. Eu nunca deixei de pesquisar. Né? Qualquer coisa que vinha assim nas mãos, né? Que podia aproveitar, eu guardava. O gato nunca deixa de caçar rato. Né?